O maior bem que um homem pode receber nessa terra é a presença. Amém? Não há bem maior, não há nada que se compare com a presença do Pai. Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos experimentar a presença de Deus. Você sabia? Um alto preço foi pago. Nós precisamos desenvolver, querido, uma consciência da presença de Deus. Eu e você precisamos valorizar a presença do Abba, valorizar a presença do Senhor, porque a presença do Pai não é algo restrito a uma noite como essa, como se Ele só estivesse aqui. Não, Ele está lá fora quando nós saímos, porque a presença dEle não está em uma igreja com as suas paredes. A Bíblia diz que reside dentro de nós, amém? Reside dentro de você, habita dentro de você. Só que nós não temos a consciência. E quando nós saímos de um lugar como esse, de um momento como esse, a gente acha que deixamos o Senhor lá, né? Parece que Jesus ficou na igreja e eu fui para casa sozinho. E ali eu continuo a minha vida, a minha rotina, para que no momento oportuno, no outro domingo, eu possa chegar lá e ter um encontro novamente com Jesus. Mas não, isso é errado, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que Ele habita em você, Ele habita em nós, amém? Quem rendeu a sua vida a Jesus Cristo se tornou um templo de Deus, uma morada de Deus. Por isso que nos falta é desenvolvermos uma consciência da presença. O que falta para vocês, talvez para nós, é desenvolvermos uma consciência da presença do Pai. Que quando você está lá no seu trabalho, a presença está lá naquele lugar. Quando você está na sua casa, querido, quando você está ali na sua cama, quando você está com o celular na sua mão, a presença está ali. E Ele está vendo tudo. Ele está percebendo tudo. Começa a adorar a Ele, amém? Em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo foi um cara que ele entendeu isso. Você percebe que Paulo diz assim, ó, orai sem cessar. O apóstolo Paulo era um cara que ele desenvolveu uma consciência da presença, uma mentalidade, aonde ele colocava os pés, ele sabia que o Pai estava ali com ele. Por isso que era um homem inabalável, nada podia pará-lo. Quando nós lemos Filipenses no capítulo 4, você vê que Paulo chega a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo sabia ter fartura como escassez. Ele poderia estar em liberdade como sendo perseguido, aprisionado. Ele tinha a capacidade de triunfar sobre todas as circunstâncias e desafios que se levantavam sobre ele, porque ele desenvolveu uma consciência da presença. Você nota que esse homem, juntamente com Silas, depois de estar com as suas costas em vergonhas, depois de injustamente ser colocado em uma prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite ele adora a Deus. Nada para um homem desse. Por quê? Consciência da presença. Não estou sozinho, a presença está comigo aqui nessa prisão, amém? Então não importa onde você esteja, querido, a presença está ali. Talvez você entrou aqui nessa noite, pastor, eu estou passando por um vale, mas a presença está lá contigo no vale. Amém? Pastor, eu estou me sentindo sozinho, mas a presença está ali com você. Por isso, querido, você não viva na solidão, mas na solitude. Glória a Deus. Jesus falou, estarei convosco
até a consumação dos séculos. Estarei com vocês. Estarei com vocês. A consciência da presença, como isso é importante. Glórias a Deus, queridos, amém? A Jesus já está falando aqui, amém? Jesus já está falando aqui. Quiser deixar esse fundinho aí, é de Deus. Glórias a Deus, queridos. Que bom que você veio adorar, ouvir a palavra, a estar em comunhão com seus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado amigo Eleomir, a Fran, que mais uma vez está conosco aqui nessa noite. Os filhos, como é que é o nome dos teus filhos? João e o Rafa. Deus abençoe essa família linda, abençoada, viu? E muito obrigado aí, né? Estamos aí adorando juntos aí nessa noite. Glórias a Deus. Também o Jefferson, a Nívia, né? São da família, parentes, a Ângela, né? Essa irmãzinha ali, toda a família aí, Deus abençoe, viu? Uma alegria receber todos vocês aqui nessa noite, para juntos adorarmos o nosso Abba. Amém, queridos? Irmãos, como o pastor está falando, não há nada mais precioso do que a presença do Abba. Não há nada nessa terra que se compare a nós nos enchermos do Espírito Santo, nós verdadeiramente nos conectarmos a Deus, a buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns pontos, os quais o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero falar sobre contemplação, permanência e revelação. Vamos repetir: contemplação, permanência e revelação. Nessa semana o Espírito Santo falava comigo em algumas passagens da palavra de Deus, e eu quero que o Pai flua através da minha vida nessa noite, e que você entenda a necessidade de eu e você contemplarmos a Jesus Cristo. Primeiramente, irmãos, a palavra de Deus diz que sem nós contemplarmos a Cristo, não há transformação. Não há transformação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo de número 18, um texto poderoso e precioso, diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Para eu e você sermos transformados de glória em glória, nós precisamos contemplar a Cristo. E contemplação fala de experiências. Talvez você já tenha lido na sua casa João capítulo 8. Você vê que Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, e uma mulher foi pega em adultério. Os religiosos da época estavam alvoroçados, e eles queriam passar a perna em Jesus. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, dar uma rasteira, colocar Jesus no muro, na parede, para que Jesus fosse preso e morto, porque aqueles homens estavam tomados de uma inveja do ministério de Jesus, de tudo aquilo que Jesus estava realizando. E ali eles pegam essa mulher que foi pega no ato, ela estava adulterando, e eles arrastam essa mulher. E eu gostaria que você parasse para imaginar um pouquinho nesse cenário, nesta situação que estava acontecendo. Imagina como é que estava o coração dessa mulher. Essa mulher estava em pânico, irmãos, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada.
A lei dizia que a pessoa que adulterava deveria ser apedrejada. E essa mulher, de certo, ela veio se debatendo, de certo, aqueles homens puxando o cabelo dela, arrastando ela até a presença do mestre. E a Bíblia diz que nesse dado momento, Jesus, ele se ajoelha, ele se abaixa e começa a escrever no chão, na areia. Os teólogos dizem que ele escrevia na pedra. Por que ele escrevia na pedra? Passava o dedo numa pedra, porque ele é que criou a lei, ele que deu a lei. E eles chegam ali, mestre, a lei diz que devemos apedrejá-la, e o Senhor o que diz? E o que o Senhor diz a esse respeito? E você conhece a passagem bíblica, Jesus ele diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aqueles homens, dos mais velhos aos mais jovens, começaram a largar as pedras. Porque Jesus pegou a lei e jogou a lei sobre eles. Porque a lei nada mais é que um espelho. Quando você tenta obedecer a lei, você vai ver que é transgressor, pecador. E que você precisa de um Salvador. E aquelas pessoas começaram a sair, irmãos. Aqueles religiosos foram deixando aquele ambiente, aquele lugar. E o texto em João, no capítulo 8, diz que somente Jesus e aquela mulher que foi pega num adultério, num ato, ficaram ali. E o que me chama a atenção, naquele momento, é que a Bíblia diz que Jesus olha para essa mulher. Quando Jesus olha para essa mulher, querido, é o que transforma. É o que muda a história, é o que muda a vida dessa mulher. Quando Jesus olhou, quem está com o pastor aqui nessa noite? Deixa eu ver. Amém? Amém? Quando Jesus olhou para aquela mulher, querido, aquela mulher foi impactada pela presença do Pai. Ela contemplou a presença de Cristo. Ela foi transformada pela graça do Rei. E essa mulher nunca mais foi a mesma. Eu e você precisamos contemplar a presença. Glórias a Deus. Quando nós estudamos esse texto bíblico, alguns teólogos ainda há um questionamento referente quem era essa mulher. Alguns dizem que era Maria Madalena, alguns dizem que não. Ainda não se sabe o certo. Não se sabe o certo ainda quem era essa mulher. Mas uma coisa é certa, ela contemplou a glória de Deus. Ela experimentou Cristo. Muitas pessoas, querido, estavam ali, multidões cercavam o mestre. Mas multidões passaram batidas, porque nunca contemplaram o Rei. Nunca tiveram uma experiência com Ele. Nunca foram tocadas de uma forma poderosa com Ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 20, versículo 1. Se puder projetar para nós, João capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Um texto poderoso. E o pastor gostaria que você atentasse. Nós vamos falar sobre alguns pontos aqui, muito importante. Primeiramente, a palavra, ela diz assim para nós: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. No primeiro dia da semana. Maria Madalena foi uma mulher que contemplou a glória de Cristo. Maria Madalena foi uma mulher que teve experiências com o Mestre. E que teve a sua vida transformada. E aqui, irmãos, nós lemos que Jesus, ele morre por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele é sepultado. E no primeiro dia da semana, no domingo,
Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. Irmãos, a gratidão nos põe em movimentação, amém? Quando nós contemplamos a Cristo, quando nós temos verdadeiramente uma intimidade com o Senhor, quando verdadeiramente, querido, há uma gratidão no nosso coração, e essa gratidão, ela emana daqueles que contemplam e conhecem, têm uma intimidade com Ele, essa gratidão nos põe em movimentação. Sabe, muitas pessoas estão inertes na sua fé, estão paralisadas, porque elas não contemplam, elas não têm uma vida com Jesus Cristo, elas não têm uma intimidade com Cristo, ainda suas mentes estão como que bloqueadas, fechadas, elas ainda não conseguem discernir, perceber, e você vê que essas pessoas, elas acabam vivendo um cristianismo paralisado, neutralizado, um cristianismo superficial. Por isso a necessidade de eu e você contemplarmos a face do Mestre, amém? A necessidade, querido, de verdadeiramente nós olharmos para Jesus, nós nos lançarmos à sua presença, verdadeiramente nos lançarmos de todo o coração. Quando você faz de Cristo o seu tesouro, o seu bem mais precioso, porque é dessa maneira que você vai começar a conhecer o Mestre, e na medida que você conhece o Mestre, aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, o seu coração vai se enchendo de uma gratidão, o seu coração vai se enchendo de uma gratidão. Não é assim, irmãos? Se você tem uma dívida, imagina, querido, que você deve para uma pessoa 50 mil reais, você tem uma dívida para com essa pessoa de 50 mil reais, e essa pessoa chega para você e diz: olha, como eu amo muito você, você é um amigão do meu coração, você não precisa pagar, não precisa pagar mais essa conta, essa dívida, estou perdoando, como um presente, recebe como um presente. Isso vai gerar uma dívida no nosso coração para com aquela pessoa, amém? Tudo que essa pessoa, talvez esse amigo pedisse para você, você não iria fazer, irmãos? Se esse amigo na outra semana, no outro final de semana, chegasse e pedisse um favor para você, você não iria abrir mão dos seus prazeres para poder honrar esse amigo, sim ou não? Sim, por quê? Porque você foi perdoado de uma grande dívida. Você se sentiu e percebeu quão amado você é por essa pessoa. Assim é com Jesus Cristo. Quanto mais você conhece a Ele, e você entende o quanto Ele ama você, o que Ele fez por você, o que Ele continua fazendo por mim e por você, e aquilo que Ele vai fazer por nós, querido, isso gera no nosso coração uma dívida de gratidão. Uma dívida de gratidão nós temos com o Pai. É por isso que às vezes, querido, fazemos algo além dos nossos prazeres em prol do reino. Você consegue negar a sua vontade. O mundo não consegue entender isso. Cara, você é louco, né? Cara, tu vai lá para a igreja lá, por que tu está abrindo mão dessas coisas? Por que você está vivendo dessa maneira? Porque eles não entendem isso. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, eles não entendem, mas você entende, amém? O teu entendimento foi aberto, você foi tomado do amor do Pai, você foi abraçado por essa graça, você foi conquistado e você foi chamado pelo Senhor. E à medida que você avança, à medida que você contempla, você é transformado de glória em glória. E a palavra de Deus diz: temos experimentado da sua plenitude, graça sobre graça, favor imerecido. E você vai conhecendo o Mestre, você vai tendo intimidade com Ele, todos os dias na sua casa, você vai lá e ora, você busca, você se rende, você chora, querido, e Ele faz parte agora da sua vida.
Jesus não é simplesmente mais somente o caminho para você, Ele está se tornando a sua vida. Amém? Porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o nível máximo para mim e para você é fazer de Cristo a nossa vida. Até que eu e você possamos declarar como Paulo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma vida cristocêntrica, irmãos. E quanto mais nós vamos conhecendo Ele, experimentando Ele, nós temos essa dívida de gratidão no nosso coração, na nossa consciência. Nós começamos a pensar, o que eu não farei pelo meu rei, pelo meu mestre? Ele que rendeu a sua vida sendo Deus encarnado por mim, um trapo de imundícia, um miserável pecador. Ele veio e me resgatou. Ele veio e com o seu sangue me redimiu. E agora me chama de filho, me chama de filha. E está escrevendo uma nova história agora na minha jornada. O que eu não vou fazer pelo meu mestre? O que eu não vou negar agora pelo meu mestre, pelo meu rei? Essa é a jornada do crente, irmãos. É por isso que nós vemos homens e mulheres que estão abrindo mão do seu conforto, atravessando esse mundo lá em missões, para pregar o evangelho, para, se possível, morrer pela causa de Cristo, porque eles conhecem o seu Senhor, eles conhecem, eles têm essa dívida de gratidão para com o rei, para o mestre. E é isso que eu consigo ver aqui nesse texto. Eu vejo uma mulher, querido, que está indo lá no sepulcro, porque ela amava o seu Senhor. Ela foi transformada pelo seu mestre, pelo seu Senhor. Ela poderia ter ficado na sua casa. Mataram o mestre. Mas ela vai de madrugada, querido, porque o amor, a gratidão nos põe em movimentação, amém? Quando você é grato ao seu rei, quando você é grato a Jesus, quando você ama Jesus, você não consegue viver um cristianismo inerte, paralisado, neutralizado. Porque você o conhece, você quer se lançar, você quer fazer algo em prol do reino. E nessa noite eu creio que o Pai vai colocar muitos de nós aqui de pé, amém? Porque o reino de Deus está em movimentação. E Ele precisa de pessoas como eu e você, queridos, que vai avançar por amor ao seu reino, por amor à sua palavra, por amor à sua presença. Lá estava Maria Madalena. A gratidão no coração. O amor pelo mestre. Maria Madalena foi liberta de demônios. Quantos de nós aqui fomos libertos de demônios? Quantos de nós vivíamos atribulados, amarrados, vivíamos trancafiados, éramos como cavalos do inimigo, na prática do pecado, no lamaçal? Quantos de nós aqui talvez, ou pessoas que vão ouvir essa mensagem, ou estou vendo essa mensagem, se o Senhor não intervisse na sua vida, talvez você estaria morto uma hora dessa. Se o Senhor não tocasse, não operasse na sua vida, talvez nem aqui mais você estaria, mas Ele usou de misericórdia. Quantos de nós, irmãos, tínhamos a nossa vida parecida com Maria Madalena? Mas o Senhor nos libertou e continua nos libertando, amém? Continua nos abençoando, continua nos guardando. Livramentos atrás de livramentos. E isso deveria gerar em nós, querido, uma movimentação no reino. Nós olharmos para Cristo e discernirmos o seu amor, o seu toque, a sua presença. E uma vez sabedor disso, a gente fazer algo em prol do reino. O que você pode fazer? O que você pode realizar em prol do nome de Cristo, do reino de Deus? Essa mulher aqui traz um exemplo para nós. Enquanto muitos estavam nas suas casas, ela está indo lá de madrugada, porque ela está preocupada com o seu Senhor.
Ela está preocupada com o corpo do seu mestre. Ela está preocupada com os negócios do Pai. Jesus, com 12 anos de idade, ele estava lá no meio dos mestres. Maria chega, sua mãe, e diz: o que tu está fazendo aqui, filho? Jesus olha para ela e diz o seguinte: mulher, não sabeis. Eu acho que ele não falou mulher não, ele falou assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Com 12 anos de idade, 12 anos de idade, um adolescente. O que gerava, o que nutria Jesus, o que movimentava Jesus eram os negócios do Pai. E essa deve ser a minha e a sua jornada nessa terra. Preocupado com os negócios do Pai. Por isso, irmãos, a contemplação vai gerar gratidão. E a gratidão vai te colocar em movimentação. Uma pessoa grata é uma pessoa que arregaça as mangas e faz algo pelo seu Rei, pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. A ingratidão, querido, faz nós colocarmos a mão no bolso e dizer: isso não é comigo, isso é ali com aquele irmãozinho, isso é com o pastor, eu já tenho muitos problemas, Jesus me conhece, e nós vivemos um cristianismo paralisado. Porque não conhecemos, não contemplamos, não estamos dispostos a ir no primeiro dia da semana até o sepulcro de madrugada. Não estamos dispostos a pagar um preço se necessário. Queremos um conforto. Nós queremos viver e servir a Cristo no nosso conforto. Quanto mais confortável, melhor. Quanto mais, pastor, confortável, melhor. Mas se eu tiver que pagar um preço, eu não quero. Eu não quero, pastor. Isso é ingratidão, irmãos. É ingratidão. Por isso que, se você pensa assim, você precisa conhecer o Mestre, amém? Você precisa contemplar o Mestre. Você precisa olhar para Ele. Você não pode perder uma oportunidade como essa de olhar para Jesus, de se render a Jesus e experimentar a Jesus. Lá foi Maria Madalena. Gratidão. Tem alguém grato ao Rei aqui nessa noite? Grato ao Senhor por tudo que Ele concede a você, pela sua presença, pelo que Ele é, irmãos. Ai, é porque o Senhor vai me abençoar, é porque o Senhor vai abrir a porta para mim. Não, queridos, antes de qualquer coisa, é porque Ele é. Ele é. Independente do que aconteça, querido, você foi abençoado com a maior dádiva, que é a presença do Pai. Se Ele vai abençoar você, se Ele vai abrir portas ou não vai abrir, porque eu creio que portas são abertas na medida que a gente cumpre com o propósito, com a medida que a gente olha para Jesus e a gente vive para Ele, querido, as coisas acontecem. Mas é sobre Ele, é tudo sobre Ele. É para Ele que nós estamos aqui nessa noite, amém? É para Ele. Lá estava Maria Madalena, glória a Deus. Quem vai sair de madrugada aqui se necessário? Quem está disposto a pagar o preço se necessário por amor ao reino? Por gratidão no seu coração? Essa é a jornada de um crente maduro, amém? Um crente maduro. Um crente que está disposto a arregaçar as mangas e fazer acontecer por amor ao seu Rei, ao seu Mestre. Porque olha para trás e vê os demônios que Ele expulsou da nossa vida, os milagres que Ele operou, a graça que Ele liberou, o amor que Ele derramou. E agora essa gratidão nos põe em movimentação, nos faz fazer algo, agir. E lá estava Maria Madalena, capítulo 20, versículo 11. Versículo 11,
versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 20 de João, nos diz assim: e os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Olha aqui, irmãos, a diferença. Aqui nós conseguimos ver dois grupos. O grupo dos discípulos que voltaram para casa. O versículo 10 diz que os discípulos voltaram para casa, mas Maria permanecia. O Senhor está falando para você permanecer, amém? Não é para você voltar para casa, é para você permanecer. Irmãos, a nossa dificuldade que temos hoje é permanecer. Muitas vezes não é difícil você chegar, difícil é permanecer. Não é difícil muitas vezes nós alcançarmos o topo. Porque quando você quer alcançar o topo, você tem uma certa expectativa da chegada do topo. E aquilo te fortalece para você avançar, para você subir. Mas uma vez que você alcança o topo, difícil é permanecer lá. É permanecer. É você ficar lá em cima. É igual esses lutadores, né? De boxe, de UFC. Os caras pagam um preço terrível para conseguir o quê? O cinturão. Uma vez que eles conseguem o cinturão, o que eles vão fazer agora? Eles vão proteger o cinturão. Eles agora têm que permanecer com o cinturão, porque um adversário vai se levantar para tirar, arrancar o cinturão, vencer e tomar. Então Satanás é assim. Jesus, ele concede a nós a vitória. Agora o nosso problema é se manter com essa vitória. E nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da graça de Deus, porque não temos essa capacidade. Eu e você precisamos de Deus e do Espírito Santo nessa jornada. Não tem como fazermos sem Ele. Mas, querido, é necessário nós permanecermos. A grande dificuldade é sermos constantes no reino e na obra de Deus. Você pode ver como é difícil ser constante. Você faz um propósito com Deus, você ora durante... Pai, essa semana eu vou orar. E vou tirar aqui 1 hora de oração, de segunda a segunda, Senhor. Vou fazer um propósito de jejum, e ali aquela semana você faz. Uau, o Senhor vem e se revela, as coisas acontecem, você começa a ver a sua vida, a sua família sendo transformada. Só que chega na outra semana, querido. Cara, tá difícil esse propósito que eu fiz. Senhor, essa semana eu vou dar um time, na outra você já tem dificuldade de permanecer, de ser constante. De ser constante na obra de Deus. Mas o Senhor está falando para nós aqui nessa noite. Sermos constantes. Devemos permanecer. Muitos estão voltando para suas casas. Muitos estão voltando para casa. Mas Deus está procurando pessoas que permaneçam. Permaneçam, criem raízes e não arredem o pé. E não cedem. E não abrem mão. E não vivem uma vida na gangorra, como uma roda gigante que um dia está em cima, outra vez está embaixo, de ciclos em ciclos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, inabaláveis na obra do Senhor, porque a vossa obra no Senhor não é em vão. Não é em vão. Permaneça, amém? Querido, olha só o que aconteceu. A palavra de Deus diz que Maria estava ali. Ela já chegou primeiro naquele lugar, ainda de madrugada. Uma mulher, naqueles dias, naquela época, de madrugada, sozinha, num sepulcro. Porque ela tem uma gratidão para com o seu mestre. Porque ela contemplou.
E ela chegou sozinha. E agora, querido, ali também estavam discípulos. Só que esses discípulos voltaram para casa. Esses discípulos retornaram. E Maria permaneceu. Chorando. Ela permaneceu. Ei, permaneça, amém? Porque o sobrenatural vai acontecer com Maria, não vai acontecer com os discípulos. O sobrenatural, querido. As grandezas de Deus, a glória de Deus, as coisas que acontecem com as pessoas que permanecem. Não acontecem com quem retrocede. É com essas pessoas que acontece o sobrenatural. O pastor sabe que hoje nós enfrentamos muitos gigantes na nossa jornada. Dúvida, medo, cansaço espiritual. Talvez você está aqui, as suas emoções estão oscilantes, está uma bagunça as tuas emoções. São obstáculos internos e externos. Pressão social, dores e injustiça. A cultura do imediatismo hoje, nessa geração, tudo é muito rápido, é um miojo. As pessoas querem tudo para hoje. Então tem muitos desafios gigantes que nós enfrentamos para nos tirar da permanência em Cristo, do estar em Cristo Jesus. Muitos. Mas, querido, as coisas vão acontecer para os que permanecem, não para os que oscilam, não para os inconstantes. Quando nós lemos a continuação desse texto, vamos abrir lá em João, no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Nós vemos que é o capítulo 20 que o pastor falou para você, isso, né? Nós vemos que, olha só o que acontece. Maria Madalena permaneceu. Quem vai permanecer aqui? Deixa eu ver. Amém? Ela permaneceu. Deus está falando com você aqui nessa noite para você permanecer. Porque Ele vai liberar sobre você coisas grandiosas. Amém? Quem recebe essa palavra, amém? É para quem permanece, não é para quem vai embora, não é para quem retrocede, não é para quem volta para casa. É para quem contemplou, para quem tem gratidão no seu coração, se movimentou e permaneceu. Permaneceu. E Maria permaneceu. E o que Maria vai ter agora? Experiências com Cristo. Ela vai ter experiências com o Mestre. E olha só, irmãos, ela está chorando. E ela começa ali a ver que tem um homem, e ela confunde com um jardineiro. Era quem? Nos olhos de Maria, era um jardineiro. Mas era um jardineiro, irmãos? Sim ou não? Era um jardineiro? Não. Era quem? Jesus Cristo, era um mestre. Era o mestre. São coisas comuns, querido, que acontecem na nossa vida, que aos nossos olhos são comuns, mas é o próprio Cristo por detrás, amém? Ela olhou, é um jardineiro. Era um cara comum da época. Talvez ela pensou, esteja aqui fazendo tá fazendo um trabalho aqui, está aqui cortando, está aqui podando, fazendo alguma coisa. Onde que colocaram o corpo do mestre, você viu? Mas ela não havia discernido que era o próprio Cristo que estava na sua presença. Quando você permanece, querido, o Senhor vai conceder a você uma coisa chamada revelação. Repita comigo, revelação. Revelação para quem permanece. Por quê? Porque havia um véu ainda nos olhos de Maria. Um véu que não permitia ela contemplar, ela ver que era Cristo, mas ela permaneceu chorando. Jesus vem e tira esse véu e fala: olha, filha, sou eu, porque eu não morri, eu não estou morto, eu ressuscitei, glória a Deus.
Jesus se revelou para ela. E Jesus vai revelar coisas grandiosas para você, amém? Você que permanece, você que crê, você que está avançando, querido, você que tem buscado viver uma vida em constância no reino e na presença do Pai. É para você que será revelado essas coisas, e não para aqueles que retrocedem, não para aqueles que voltam para a sua casa. É para você. Nós estávamos aqui agora, ontem, veio o irmão aqui, o Elder da Sena. Tivemos aqui um seminário, um tempo, aprendemos muito com o irmão, foi uma bênção, uma tarde, um início de noite abençoado. E queridos, eu creio que Deus vai dar canções para ministros que permanecem, amém? Para você que permanece, canções o Senhor vai liberar. Para você que é empresário e permanece, o Senhor vai trazer revelações para você. Para quem a obra do Senhor é prioridade, o reino de Deus é prioridade, a presença do Senhor é prioridade, e essa pessoa entendeu e permanece, é constante, querido, não arreda o pé, não retrocede, é para essas pessoas que o Senhor vai revelar coisas grandes. Não é para aqueles que retrocedem. Não é para aqueles que voltam para casa. Não é para aqueles que vivem um cristianismo, querido, de fachada, infelizmente. Está chovendo, eu não vou no culto hoje. O sol está muito quente, eu vou ficar em casa. Dei uma topada aqui na quina da mesa, vou ficar em casa. Irmãos, essas pessoas não vão experimentar as coisas grandes do Pai. Ele vai liberar para quem permanece. É o que nós vemos aqui. Uma mulher que naquele tempo já era difícil, era uma situação já, porque a mulher naquele tempo era menosprezada. Na cultura, vocês sabem disso. Não foi para um apóstolo, não foi para um homem, não. Foi para essa mulher que Jesus veio e se revelou. Olha só, queridos, o triunfo da igreja, a vitória da igreja está na ressurreição de Cristo. E o primeiro que ele se revela é para uma mulher, Maria Madalena. Ela que contemplou o Cristo ressurreto, a primeira, a mulher. Porque essa mulher permaneceu. Nós precisamos permanecer. Ah, querido, nós precisamos permanecer. Ei, homem de Deus, se tu quer a tua casa transformada, se tu quer os teus filhos na presença, se tu quer impactar a sua família, tu tem que permanecer. Ei, mulher de Deus, se tu quer uma casa abençoada, edificada, se tu quer ser uma mãe que glorifica o nome de Cristo, tu precisa, mulher de Deus, permanecer. Eu e você não podemos mais viver na inconstância, como meninos em Cristo Jesus, como meninas em Cristo Jesus. Ainda que isso nos custe algo, temos que permanecer. Temos que permanecer. Porque à medida que permanecemos, nós crescemos. À medida que permanecemos, o véu vai saindo dos nossos olhos e nós vamos contemplando as grandezas e as maravilhas do Pai. Aquilo que para você é uma rotina, aquilo que para você é mais uma coisa comum, o Senhor vai mostrar: não, meu filho, não, minha filha, eu estou aqui, eu estou operando, eu estou agindo, eu estou fazendo. Permanecemos em nome de Jesus. Aquilo que para você lá era o jardineiro, é o próprio Cristo, amém? Aquilo que você tem observado lá e você acha que é algo comum, não é não. Ele vai abrir os teus olhos e vai mostrar que está por detrás, que está operando, que está agindo, que está fazendo. Porque é assim que Ele faz.
Ele age nos bastidores, Ele nos surpreende, Ele permite nós contemplarmos e vermos. Ele permite passarmos pelas provações, pelos vales, pelas situações adversas, porque contemplamos a Ele, estamos olhando para Ele, estamos discernindo Ele. É dessa forma. Maria Madalena traz para nós aqui esse grande exemplo nessa noite, de uma mulher que foi impactada pela glória de Jesus, uma mulher que foi impactada pela presença, pelo Mestre, uma mulher que tinha um amor pelo seu Senhor, que tinha uma gratidão no seu coração e que agora não mede esforços pelo seu Rei, pelo seu Senhor. E ela vai lá atrás do corpo do Mestre, porque se preocupa com o Mestre. E ela permanece. E é a ela que coisas grandiosas são reveladas. É a ela que coisas grandiosas são reveladas. É a ela. Que o mundo não venha te sufocar. Que esse mundo, que as coisas que acontecem aí, queridos, fora, os afazeres, o cansaço, os noticiários, venham impedir você de permanecer. Pessoas que, às vezes, amanhã, por não vigiar, acabam esquecendo de tudo que foi ministrado, tudo que foi pregado. É como se o inimigo viesse e arrebatasse do coração a palavra e fizesse você viver da mesma maneira, da mesma forma. A semente é liberada, mas por você não vigiar, por você não permanecer, por você não buscar essa constância, isso é retirado do seu coração e você acaba vivendo da mesma forma, os mesmos ciclos. E daí, querido, a gente passa vidas e anos na igreja, a gente se pergunta, mas por que não há uma mudança? Por que a minha vida não é transformada? Porque você não permanece. Você não permanece. É para quem permanece. Amém? É para quem permanece nele. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, quando você ler as epístolas, o apóstolo Paulo, ele falava assim, em Cristo. Não é isso? Em Cristo, nele, eu e você precisamos permanecer em Cristo. Se você permanece em Cristo, você triunfa. Porque a tua vitória não é porque você é bom, a tua vitória é Ele. Você já é vitorioso, amém? Agora você precisa permanecer. A nossa dificuldade, como eu falei para vocês, é permanecer. Já é sua. Recebe a tua bênção. Não, tu já é uma bênção, meu querido, amém? A Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1 e versículo 3. Então tu não tem que correr atrás de bênção. Você tem que permanecer na bênção, amém? Tem que permanecer. É dessa forma. Permanecer. No Rei, na palavra, na oração, na presença. Nós temos que permanecer na presença do amado. Não há melhor lugar para nós estarmos do que na presença dele. Jesus está levantando um povo apaixonado por ele, você crê? Jesus está levantando um povo, querido, que não mede esforços. Um povo que vai sair na madrugada em prol do seu nome. Um povo que vai arregaçar as mangas. E pelo reino, querido, e pelo amor a Cristo, pela gratidão que há no seu coração, vai avançar.
e não vai se preocupar se está difícil, se está pesado, se está desse jeito. Não, porque ama Ele. Ele está levantando um povo. Você faz parte desse povo? Você faz parte desse povo, querido, que quer Cristo, que quer experimentar verdadeiramente a presença dEle, o toque dEle, a graça dEle. Ah, querido amado, é para esse povo que Ele tem coisas grandiosas. É para esse povo que a palavra de Deus diz: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem para aqueles que o amam, para aqueles que o esperam. É para esses, para aqueles que permanecem, é para esses que têm a sua veste de núpcias. A gente olha hoje milhares de pessoas, uau! Né? É igual na festa do rei. O rei deu ordens para que a festa dele se enchesse. Aí quando ele chegou na festa, ele olhou para um homem que estava lá. Ele falou: como você entrou aqui? Você não traz a vestimenta adequada. Que vestimenta era essa, pastor? Veste nupcial. Repita comigo: veste nupcial. Que veste é essa? É a vestimenta que a mulher usa para o casamento, lá depois do casamento, que vai ter intimidade, amém? Essa veste está falando do quê? Intimidade. Aquele homem estava falando: olha, só vai permanecer aqui na minha festa quem tem intimidade. Aí aquele homem não tinha essa vestimenta. O que ele fez? Chamou lá os servos: lança fora, lança para fora da minha festa. E lá fora tinha o quê? Ranger de dentes e trevas. Só vai ficar, querido, quem tem a veste da intimidade com o rei. Só quem traz a veste de núpcias vai permanecer na festa do rei. Então, querido, quando o pastor traz uma palavra como essa que te confronta, é por amor a você, amém? E nós precisamos ser confrontados para que a gente, naquele grande dia, não sejamos pegos de surpresa. Naquele grande dia a gente não pense: e agora eu vou, o meu rei está chegando. E ele olhar para nós e dizer: quem é você? Eu não te conheço. Nem sei quem é você. Nunca te vi. É o que aconteceu com as virgens, não aconteceu isso? As virgens estavam empolgadas, as virgens insensatas. Mestre, mestre, não vos conheço. Mas elas achavam que eram conhecidas do mestre, mas não eram. É necessário intimidade, é necessário permanecer, é necessário contemplar e ser transformado de glória em glória, é necessário crescermos em Cristo, é necessário desenvolvermos a nossa fé, é necessário, querido, é necessário sairmos de madrugada para, querido, ir lá no sepulcro para ver o corpo do Mestre, se custa-nos algo, é necessário. É dessa forma. Mas a igreja de Cristo, ela se porta dessa forma. Ela se porta desse jeito. Amando o seu Senhor, servindo o seu Senhor, contemplando o seu Senhor, anelando a vinda do seu Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. Aí ele diz assim: não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. A igreja de Cristo, querido, ama a vinda de Cristo. Ela está na expectativa, na esperança da vinda do Mestre. Ela não está envolvida com as coisas dessa terra, porque eu quero o meu carro importado, porque eu quero isso, porque eu quero os prazeres e os deleites desse mundo.
Ainda, querido, que prosperar é uma bênção, mas isso não faz parte do propósito do coração. Se Deus quiser te prosperar, amém. Mas o mais importante é você cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, glória a Deus. Porque eu creio que Deus queira enriquecer pessoas, mas não para que essa pessoa se envaideça, não, para que essa pessoa seja provisão para quem não tem provisão. Para que essa pessoa seja um mantenedor do reino de Deus. Eu acho que esse é a obra dele, esse é o propósito dele. Não para você comprar uma Ferrari e sair daí, bibi, não, querido, esse não é o plano dele, não. Há um propósito maior, amém, irmãos? Há um propósito maior. Intimidade com o rei. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Quem vai contemplar a face do rei aqui nessa noite? Quem vai permanecer nessa noite? Quem vai permanecer? À medida que você permanece, as coisas acontecem. Eu já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes, eu vou repetir para você. Quando você vai orar, por que o pastor fala isso? Porque isso é uma experiência que acontece comigo. Quando você vai orar, você precisa permanecer. Quando você começa a orar na sua casa, no seu quarto, e você começa a orar, você começa a adorar a Cristo, parece que nada vai acontecer. Sim ou não? Sim. Parece que você está sozinho ali, mas na medida que você permanece, vai chegar um momento que o céu vai rasgar naquele lugar. O nosso problema é, como eu digo, nós não permanecemos, nós saímos antes. Dá 10 minutos, você não sentiu nada, você não sentiu a presença do Espírito, a glória de Deus, você abre mão. Vai fazer outra coisa, vai para celular, vai fazer sei lá o quê. Mas irmão, à medida que você permanece, vai chegar um momento que a glória do Senhor vai invadir aquele lugar, amém? E você vai começar a chorar, você vai começar a rir, você vai começar a saltar, você vai começar a orar em línguas, você vai começar, você vai se prostrar na presença dele, mas você precisa permanecer. É por isso que o salmista disse, em quem eu espero o dia todo. Há um salmo que diz, em quem eu espero o dia todo. Tem que permanecer. E a glória de Deus vai te tomar, porque o Pai continua em secreto, amém? O Pai continua em secreto e Ele está vendo você lá. Tem que permanecer. Quer experimentar, vai ter que permanecer. Pastor, eu estou aqui 1 hora, fica 1h30. Mas vai chegar um momento, tu vai ver só. A glória de Deus vai te tomar naquele lugar, amém? Você recebe a glória de Deus, querido. E ali naquele ambiente, querido, meu irmão, não tem demônio, não tem depressão, não tem angústia que pare você. Que o que nós precisamos é da presença dEle, amém? É da graça dEle, é do toque dEle, da glória dEle. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu creio que Ele está aqui nesse lugar. Eu tenho certeza absoluta que a presença do Pai está aqui nessa noite. A presença dele está aqui. E Ele chama você para contemplá-lo. Para você olhar para Ele de uma forma que você ainda não olhou. Contemplá-lo. É noite de você contemplar Cristo. Tem que desmutar o violão aqui. Deixa o Pai falar com você aqui nessa noite, amém? Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Começa a falar com o Abba aqui nesse lugar. Começa a falar com o Abba aqui nesse lugar. Fala com Ele que você quer contemplar.
você quer contemplar a glória e a majestade dele nesse lugar. Vai orando, vai falando com ele nessa noite, em nome de Jesus. Vai falando com ele, porque ele está aqui.